Estamos aqui para mais um episódio do Elas Pode, e elas podem ser o que elas quiserem. Eu, Camila Costa, integrante do grupo Mulheres Sergipanas no Agro, estou aqui para receber Josivânia de Jesus. Mas antes de irmos para a nossa protagonista, eu vou passar a palavra aqui para minha amiga. Eu me chamo Gabriele Pedroso, sou engenheira agrônoma e gostaríamos de agradecer à de a Central do Sertão, uma loja de soluções agrícolas que fica em Itabaiana, Sergipe, a Rural Leite, cursos e consultoria do nosso amigo e agrônomo Diogo Machado, a AgroReal, que é uma feira de citros no Nordeste, que vai acontecer a segunda edição agora em Sergipe, em setembro, dia 25 a 27 de setembro, em Rio Real, Bahia, e a G-Terra, consultoria do nosso amigo e agrônomo Gilberto Bruno. Muito bom, Gabi. Então, vamos já, né, ganhar nosso tempo aqui e passar a palavra aqui para nossa amiga Josivânia de Jesus. Para mim, Josi, né? Eu só consigo chamar ela de Josi porque nós já somos muito conhecidas de longas datas. Josi, conta para o nosso público quem é você. Olá, eu sou a Josevane, sou produtora no Alto Sertão, em Canindé de São Francisco. Lá eu atuo na área de produção de fruticultura, piscicultura e também na produção de leite, né? Tem uma pequena propriedade onde a gente também produz leite. Como formação, eu sou formada em agroecologia e com uma segunda complementação, agronomia e técnica em indústria. Muito bom. Olha, múltiplas tarefas, né? Como todas as mulheres, ela vem aí com um combo, porque todas as mulheres têm esse combo, né? A gente é sempre muita coisa, a gente sempre faz muita coisa. Mas, Josi, conta pra mim um pouco da sua trajetória. Foi fácil virar tudo isso que você é? Não foi fácil, e além dessas formações que eu falei, agora há pouco, também, atuo na área de segurança, né, também sou técnica em segurança e foi uma das outras áreas onde eu enfrentei grandes barreiras, porque a área de segurança, hoje, já tem muitas mulheres que atuam nesse segmento, mas era muito difícil, né. Eu lembro que nessa área de segurança, quando eu fiz o primeiro curso, ainda em nível inicial, só tinha eu de mulher. Imagina entrar numa sala com 20, 30 homens e você ser a única mulher. Então você recebe todos os olhares como se estivesse fazendo algo errado, mas em nenhum momento eu tive essa percepção. Eu sempre soube que eu estava fazendo a coisa certa. Um outro desafio foi quando eu fui operar e eu queria muito aprender a operar máquinas pesadas, e esse foi um desafio enorme, porque nesse desafio aí não foram só olhares, foram palavras. Uhum. Eu fui questionada, da seguinte forma: "O que que você está fazendo aqui?". E eu disse claramente: "Eu vim aprender igual vocês, eu também posso, e por isso eu estou aqui". E aí no segundo dia, né, a gente já foi lá. Quando eu fui para pegar a máquina, eles disseram: "Ah, você não sabe". Eu disse: "Não se preocupe, porque eu sei o que eu estou fazendo, e eu vou mostrar para vocês o que eu vim fazer e o que eu faço". Então, em algum momento, tentaram te barrar, tentaram te interromper nesse aprendizado. É isso? Em todos os momentos, né, toda a minha trajetória, eu sempre fui barrada, mas nada desses barramentos, nenhum momento eles me impediram e me constrangeram, me fizeram desistir, pelo contrário, é sempre um motivo a mais de continuar e de buscar não só esse meio, mas buscar outros, porque eu posso e eu quero estar sempre e quando eu quiser. A gen Perfeito. a gente vem vencendo, né, mas eu acredito que há 20 anos atrás, por exemplo, eh, não só no agro, mas de uma forma geral, as engenharias, os cargos eram ocupados muito por homens, né. E aí, ao longo desses anos, a gente vem realmente quebrando e nos colocando, né, nesses espaços, e aí a gente tem que realmente provar com resultados, né, e com muita competência que a gente pode estar nesses ambientes, né, e de igual para igual com os homens, né. De igual para igual e eu ainda digo mais, melhor,
né, do que os homens. Nós temos a capacidade de fazer com excelência. Sim. Além da excelência que a gente executa o nosso trabalho, a gente também acolhe, porque é um ambiente muito machista. E algumas mulheres, elas se sentem fechadas e elas têm medo de se expor, de fazer alguma colocação ou até de tirar alguma dúvida. Uhum. E quando a gente se coloca, quando a gente acolhe, quando a gente se abre e se impõe diante desse machismo estruturado, a gente também acolhe. E enfrenta também outros machismos, outras barreiras, porque eles vão estar o tempo inteiro acontecendo, isso é constante, né? Uhum. Além desse trabalho, eu enfrento muitas barreiras também no trabalho de extensão, né? Eu tenho Aconteceu isso muito recente, assim, não foi muito distante, há menos de 2 anos, quando eu estava atuando como a extensionista em um projeto no estado de Alagoas, eu sofri isso na pele, claramente, assim, em diversos momentos. Quando eu fui apresentada por outro colega, né, e ele falou que eu era muito exigente, e eu simplesmente abri um sorriso, fiquei quieta no meu canto, porque eu não iria me colocar e me apresentar como de fato ele estava me apresentando. Mas ele estava te apresentando para quem? Ele estava me apresentando para os agricultores, né? Então era uma forma de já me colocar e me intimidar diante daqueles agricultores. E naquele mesmo momento eu precisei me reinventar. Como que eu iria quebrar aquela apresentação? Porque você imagina você chegar num agricultor de família, de baixa renda, e ser apresentado que você é muito rígido, que você cobra. Uhum. Você já está criando uma barreira. E é uma barreira como profissional e como mulher no campo, sendo apresentada para um homem agricultor, é difícil. E eu precisei me reinventar e procurar maneiras de me aproximar dele e que eu pudesse contribuir, né? E aos poucos eu consegui quebrar essa barreira, assim. E depois, em outro momento, ele falou assim: naquele dia eu tive medo de você, Quem falou isso? O seu colega? o O agricultor, né? Ele agricultor. falou isso para mim. Eu tive medo de você. E naquele momento, quando ele falou que eu tive medo, assim, foi um choque, sabe? Aquele choque de realidade. E eu olhei para ele, mas teve medo por quê? Porque seu colega falou que você era muito exigente, mas você trouxe algo que mudou a nossa vida. E isso é um diferencial e que eu agradeço por você não ter desistido. E eu sei que você não é exigente, você só trouxe o melhor para a gente. Então, esse é uma maneira de a gente continuar se reinventando. Isso é um gás para a gente continuar trabalhando. Hum. Para mim, principalmente, que venho de uma família de 6 mulheres, né? Ser exemplo para minhas irmãs, isso me motiva todos os dias. Por que não, né? Ser orgulho da família, ser orgulho das minhas irmãs, né? Desse grupo de 6 mulheres, somos 3 que conseguimos chegar a um nível superior, com muita dificuldade, mas continuamos estudando, pesquisando para melhorar para o agricultor, E é, porque esse é o intuito. é engraçado isso, porque pela sua fala inicial, né, como você estudou, você tem muitas formações, né? E parece que nós no mercado, se a gente não for muito capacitada, realmente a gente não consegue abrir uma porta para a gente entrar. Então, é uma fala que eu escuto muito de outras colegas que elas falam assim: o mesmo conteúdo que foi passado numa sala de aula que tinha homens e mulheres, nós aprendemos. Então, nós não podemos ser julgadas por uma incapacidade. Então, assim, você sempre está nessa busca pelo aperfeiçoamento, por entender mais de algum determinado assunto que está aí dentro da sua carreira, dentro da sua execução de campo, e você não se cansa de fazer isso. Não, eu faço com muito prazer e é algo que me motiva. Eu costumo falar que quando a gente faz o que gosta, a gente é compensado 2 vezes, e eu sou compensada 2 vezes, porque eu faço o que eu gosto, eu estou onde eu gosto e eu estou quebrando barreiras e rompendo esse machismo estruturado, né. Imagine você estar numa região onde o predominante era sempre os profissionais do sexo masculino. E de repente chega uma mulher de pele branca para ir trabalhar. A primeira imagem é que ele pergunta logo assim: "E você faz isso?"
assim, observa da ponta da cabeça à ponta do pé, assim, e já duvida da sua capacidade. Então esse é o primeiro paradigma que já fica ali, né, enraizado. Duvidar da capacidade do profissional, de quem está ali, porque não enxerga aquela pessoa que chegou naquele momento como um profissional. Enxerga como uma mulher mais bonitinha, arrumadinha, engomadinha, que veio trabalhar. E a sociedade meio que convencionou que a mulher precisa ser frágil, que precisa, né? Parece que a gente quebra. E a gente não quebra, né? Eu acho interessante quando ela disse assim que a mulher, quando a mulher ela está empoderada, né? Que foi o que você relatou aí, ela acolhe. É muito interessante quando você diz isso, porque assim o próprio objetivo e propósito do nosso grupo realmente foi esse acolhimento, né? Quanto que a gente vê mulheres que trabalham e executam suas atividades ali, muitas vezes até da própria gestão de uma propriedade rural, e como elas não são recompensadas ou não são valorizadas, né, pelo trabalho que elas executam, e às vezes elas ficam ali como nas sombras dos homens, né? E aí, quando você fala essa questão de acolher, essa mulher começa a enxergar que ela tem essa capacidade, que ela pode vir para a linha de frente, né? E isso é muito importante. E esse acolhimento ele permite que outras mulheres também habitem e ocupem esses espaços. Antes, há 20 anos atrás, por exemplo, era difícil você ver uma mulher ocupar esses espaços. Hoje já se encontra outras mulheres e diz: eu vim para aqui porque eu vi você fazendo isso. Né? Uhum. E essa fala, eu lembro, ela é bem recente, né? Estava tendo um curso de capacitação para implementos agrícolas e tinha algumas mulheres. Aí eu passei por lá só para me dar um oi. Mas não foi só um oi, foi para mim trazer, levar para elas um motivo a mais para ela estar ali, para é isso mesmo, esse é o lugar. E aí eu recebi essa fala: eu vim para aqui porque eu vi você fazendo isso, eu vi uma foto sua, então eu sei que eu posso também estar aqui nesse local. E isso empodera, isso é um motivo a mais para continuar e saber que eu estou no caminho certo e que eu devo continuar nesse caminho. Ô, Josi, você sabe, nós somos muito questionados, né? Nessa trajetória aí dessa rede de apoio das mulheres sergipanas no agro, que nós criamos há 5 anos atrás. Nós somos muito questionados, tem muita gente que fala assim que isso é mimimi, que isso é conversa de historinha, que isso é conversa de comadre. E o que eu acho interessante, né? De verdade, só vai saber o que a mulher vive dentro desses ambientes ela mesma. Por quê? Porque ela sente na entrelinha, ela sente um olhar maldoso, ela sente quando ela pede a palavra e não dão a palavra para ela fazer. Então, na cabeça de algumas pessoas sempre vai ser um mimimi. Por quê? Porque elas não têm essa experiência na carne, elas não viveram essa experiência. E nós começamos sempre muito atrasada, né? Se a gente for atrás da história, viu, Gabi? E a gente começar a entender que nós começamos a entrar num banco atrasado, né? A nós não era permitido isso. Quando a gente pensa que a gente votou para ter o direito a voto, a gente já entrou atrasado, a gente não assinava cheque. Então, os nossos direitos foram conquistados muito depois. Então, esses grupos, eles se tornam realmente necessários. Necessários para quê? Para acelerar o processo. Não sei se vocês sabem, saiu um estudo bem recente. E esse estudo mostra que nós vamos demorar 138 anos para atingir a equidade de gêneros em todas as áreas. Gente, 138 anos nós não estaremos aqui. E aí é o que eu quero dizer, né? E passar depois para a Josi. Nós não vamos estar aqui para ver essa equidade, mas a gente entende que esse trabalho que nós fazemos hoje é um trabalho que vai contribuir para as nossas futuras gerações, nossas futuras meninas que vão estar ocupando os nossos lugares. E é por causa disso que nós não vamos fazer, continuará sendo um mimimi, ou a gente entende esse estrutural que você está trazendo aí? Em nenhum momento foi e é e será mimimi. Nós somos, podemos e temos capacidade. A semente que nós estamos plantando hoje, ela não vai gerar um fruto e dar sombra para nós. Ela tem que dar sombra para as próximas gerações. Para essas gerações chegar e se sentir acolhida, fortalecida, empoderadas e ocupar todos os espaços.
É muito tempo? É. Mas o tempo é maior ainda se nós nos acomodarmos nos nossos cantos e ficar ali achando que isso é perfeito e isso é bonito. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, sim, e incomodar, e fazer e executar. Porque temos capacidade, somos profissionais, somos mulheres, somos frágeis, choramos. Por que não? Nós temos o direito de ter as nossas emoções, mas também temos a capacidade de ir lá executar com maestria e com dignidade. Perfeito. Nós passamos, assim, por esse processo todo da transição. Talvez a gente não esteja mais lá, né, daqui que aconteça essa equidade, mas a gente está no processo. E o nosso trabalho, que possa ser de formiguinha, né, nessa rede de apoio a mulheres, pode significar algo muito promissor futuramente na questão de que os nossos filhos e netos e futuras gerações, elas já venham para um mundo que já esteja melhor, já esteja transformado e elas não precisem passar pelo que nós passamos. Então, eu não sei se vocês lembram, né, de um episódio, de um evento que nós fizemos lá em Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, aquele que foi no auditório do hotel. E tinha uma mulher, uma produtora rural na plateia, e ela pediu a palavra e ela falou, teve uma fala muito forte, muito impactante, que ela disse assim: a gente está fazendo esse trabalho aqui principalmente para as futuras gerações das meninas que vêm depois de nós, mas nós também somos responsáveis pela educação dos próximos homens, porque nós somos mãe deles. E como mães, temos uma responsabilidade de quebrar isso, que é realmente estrutural. Ele vem de uma sociedade patriarcal que nós vivemos desde sempre, né? E, Josi, você lá em Canindé, que é o Alto Sertão Sergipano, né? Deve viver isso em muita intensidade. Diferente de, talvez eu, Gabi, que moramos aqui na capital, em Aracaju, sentimos isso, mas talvez de uma forma mais sutil, mais leve. O que você me diz disso? Lá eu sinto isso realmente, como você coloca isso, eu sinto nos ambientes onde eu trabalho, nos ambientes onde eu vou participar de alguma atividade, ao se colocar em algum momento, isso fica muito claro, né, por meio da própria fala ou até de um olhar, né? Ou fazer um questionamento de alguma coisa que foi colocada, isso fica muito claro, né? E nós somos responsáveis por essa educação, por essa continuidade e essa quebra desse ciclo, né? Seja a construção dos novos homens que Uhum. virão, também pela construção das novas mulheres que vão ocupar esses espaços, porque elas vão se espelhar e elas vão levar nós como exemplo. Porque a partir do que nós plantamos e construímos hoje, é que também terão as novas mulheres que vão quebrar esse ciclo, que vão se empoderar e vão trazer uma nova sociedade. Quem sabe até diminuir esse tempo, né, que todas as mulheres ocupem todos os espaços. Uhum. Porque essa educação que nós colocamos hoje, que nós apresentamos, que nós estudamos e que nós enfrentamos todas essas barreiras, isso é os primeiros passos. Mas as próximas gerações, elas podem avançar um pouco mais. Por que não? Elas podem, elas devem. Nós podemos e devemos, né? E eu lembro que no último trabalho que eu estive à frente, chegou uma outra equipe que, na sequência, ela ia executar a execução de a construção de uma pista, e o engenheiro chegou e perguntou assim, disse assim, quem é o responsável por essa obra? E aí eu me apresentei. E aí ele disse assim, você sabe que aqui precisa ter um limite para poder você construir? Eu disse, sei. Eu sei que o grid precisa estar pelo menos a 70 de imagem, mas não se preocupe, eu estou deixando 75. Você vai executar a sua obra, mas não vai danificar a obra que está sendo executada nesse momento. E aí, naquele momento, ele parou ali e ele viu que não precisava ter feito aquela colocação, se colocar daquela forma. E além da colocação dele, eu fui cercada por mais outros homens que estavam junto com ele. Ele estava com 5 pessoas, não tinha necessidade daquilo ali. Uhum. É o pré-julgamento. Ele chegou ali já pré-julgando, porque ele já sabia quem estava à frente da execução. Ele já chegou questionando, mas ele sabia quem estava à frente. Testando sua capacidade.
Ele veio testar a minha capacidade e veio testar como que eu iria me colocar e se realmente eu estava atendendo os critérios de execução. E também ele sabia disso porque isso já tinha sido apresentado num projeto, numa reunião anterior. E ele ainda foi fazer esse questionamento. Foi uma forma de sufocar o profissional que está no campo, porque esse profissional naquele momento era eu. E aquele ato ali também estava também me constrangendo diante das outras pessoas, dos outros operários. Uhum. Mas eu não precisei ter medo, eu não preciso ter medo, assim como outras mulheres não precisam. Eu simplesmente respondi, mas eu respondi ainda num tom mais abaixo do que o dele. Porque para poder ele me ouvir, ele também tem que baixar o tom de voz. Porque eu não preciso gritar para ser ouvida. Eu preciso mostrar que eu tenho capacidade tanto quanto eles. E de onde vem tanta força? Ai, tanta força vem das superações, dos desafios. Quem foi o pai? Meu pai, ele é um exemplo também. É um dos motivos também por eu ter me empoderado. Eu lembro que uma vez ele disse assim para mim, eu cheguei de algo assim que jamais acho que ele imaginou que eu ia ter uma filha fazendo, né? Eu queria bater esteira. E ele chegou e disse assim: Você não vai? Eu disse: Vou. Não vai, eu vou. E viu que naquele momento ele não estava criando uma mulher para viver dentro de uma rédea ou viver submissa a um homem. A partir daquele momento ele já sabia que ele estava criando uma mulher para ser independente, para buscar, para enfrentar a sociedade, mas enfrentar a sociedade de forma digna, olho no olho, mostrando que a mulher pode estar quando e onde ela quiser, né. E isso foi um dos motivos a mais, acho que a partir daquele momento ali, eu já estava mostrando, como no ditado popular da nossa região, estava mostrando as garras. É verdade. As garras do que eu quero ser, do que eu sou e de onde eu ainda quero chegar, porque isso ainda eu costumo dizer que é só o começo, eu quero mais. Você tem uma sensação de que tudo que você fez até agora ainda foi pouco? Tenho, é por isso que eu sempre falo assim, eu ainda quero chegar muito longe, eu ainda fiz pouco, eu quero fazer mais, eu preciso fazer mais. Muito bem. Deixa eu só botar um pouquinho aqui, um temperinho nessa conversa. Josi, eu sempre fico com a dúvida: o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente sempre tem essa dúvida. Primeiro, você está onde você está porque você teve várias interrupções, várias pedras no meio do seu caminho, ou você estaria em outro lugar, um lugar mais distante, mais à frente, se essas pedras não tivessem existido? O que nasceu primeiro? Foi a sua força que estaria direcionada para isso? Ou você é tão forte como você se mostra hoje, porque isso existiu? Eu sou forte hoje porque tudo isso existiu, porque se eu não tivesse encontrado essas barreiras, eu teria me acomodado, o ambiente seria perfeito, e por que eu iria enfrentar, se eu não tinha barreira? Todos os espaços onde eu chego, onde eu chegasse, eles seriam perfeitos, então estava tudo perfeito. Então eu não iria sair da minha zona de conforto. E esses empecilhos foi necessário para me moldar para ser a mulher que eu sou hoje? Foi. E foi necessário também para corrigir, para falar, para me impor, porque eu não preciso, nós não precisamos ter essa concorrência. Nós não queremos espaço com os homens para concorrer, a gente quer de igual para igual. Porque como eu posso, eles também podem, mas eles não precisam nos sufocar para ocupar os espaços. Perfeito. Em nenhum momento nós queremos que usurpar ele desses espaços, tirar eles. Não, a gente quer se somar. Sim. E nós nos somando, podemos produzir muito mais com eficiência, né? Com resultados. E resultados, eu acho que posso dizer com muita clareza e com muita segurança 100% melhor do que num ambiente que tem mulher, a gente vê um resultado 100%
com muita clareza, com muita maestria, com delicadeza, porque a mulher tem essa delicadeza. E em ambientes que só tem homens, por exemplo, a gente já percebe de cara, esse ambiente é um ambiente obscuro, tem algo pesado naquele ambiente, mas quando chega uma mulher, aos poucos, ela consegue transformar esse ambiente. Deixa um ambiente mais leve, um ambiente aconchegante. Claro que a mulher tem seus toques, né? Por que não? É Verdade. interessante quando você diz isso, que precisou, né, que existissem os obstáculos. Eu, enquanto educadora, eu vejo muito isso, que às vezes os alunos, eles questionam, né? Ah, eu não sou tão bom aluno porque eu erro, né? Eu enfrentei tal obstáculo e a outra pessoa não enfrentou, a pessoa já acertou de primeira. Mas, tipo assim, às vezes é o erro que nos faz avançar, é o erro que nos faz refletir, né? E buscar e ter essa força maior, né? Porque se tudo fosse acerto, se tudo fossem flores, né? A gente não teria essa garra, né? Talvez de buscar cada vez mais mostrar, né, nos empoderar e passar isso, né, para outras pessoas também, que é o que importa. O conhecimento, ele não deve ficar ali estagnado em nós, né? A gente não absorve o conhecimento só para dizer que sabe, né? A gente absorve para transmitir. Essa é a importância e o propósito, né? De transformar, a partir desse conhecimento, poder transformar também outras realidades, Sim, transformar no empoderamento, transformar na qualidade de vida, na melhor qualidade, transformar a sociedade e também, por que não, o município, o seu entorno. sim, E isso traz uma nova realidade, a gente consegue ver, né, uma outra estrutura familiar, uma outra composição, apenas com pequenos detalhes, com pequenos toques. E tudo isso é necessário para melhorar também a convivência social. Faz parte, é necessário. Perfeito. Ô, Josi, a gente falou até agora sobre o machismo nos homens, certo? Mas a sociedade patriarcal é a sociedade que todas as mulheres também foram criadas até o momento. E a gente também enxerga o machismo nas mulheres, né? E eu queria falar um pouco, que você tocasse um pouco nesse assunto, né? Se você já viveu alguma experiência ruim, alguma experiência negativa, né? E eu acho que um dos grandes papéis do grupo, da rede de trabalho Mulheres Sergipanas do Agro, é realmente trazer um despertar. Será que você pensa assim mesmo ou lhe colocaram a pensar dessa forma? Eu já vivi isso na pele, assim, muito nitidamente. Eh, o meu primeiro trabalho, ele foi um laticínio, eu comecei como serviços gerais. Só que eu sempre fui aquela pessoa muito curiosa. Uhum. E aí eu terminava de executar o meu serviço, eu estava sempre observando alguma coisa. E aí em certo momento, eu fui convidada a participar e saber se eu queria ocupar aquele outro espaço. E de cara, óbvio, e eu fui para um outro espaço, e aí eu saí de degrau em degrau conquistando espaço. E no último degrau foi o laboratório. O laboratório de qualquer indústria, de qualquer local, ele é o começo, o meio e o fim. Porque o laboratório ele é quem aprova a entrada do produto, ele é quem acompanha o processo de execução desse produto e ele também é quem aprova o encaminhamento desse produto para o mercado. E aí eu ocupei esse espaço também, por que não? Né? E em determinado momento, a gente recebeu uma proposta de ter uma especialização, ter uma complementação daquele conhecimento que a gente já tinha, só que eu precisava sair do estado, aqui do estado de Sergipe, e ir para o estado do Ceará. E aí, naquele momento, enfrentei barreiras, porque algumas das técnicas que eram usadas no laboratório, eu não dominava todas. As outras colegas de trabalho que já estavam no ambiente, elas dominavam com maestria tudo, já tinham muito mais tempo de ocupando o ambiente, então elas dominavam isso. E aí, como elas viram eu passando de um espaço para outro, eu fui taxada, recebi muita taxação que vocês nem imaginam, assim, de coisas absurdas, mas em nenhum momento esses taxamentos vindo das próprias mulheres fizeram com que eu desistisse ou que eu não quisesse ir para aquele espaço. Pelo contrário, foi um motivo a mais para que eu dissesse: eu quero, eu vou.
E aí eu precisei me focar em estudar ainda. Eu tinha que trabalhar, tinha que estudar ainda mais, eu tinha que aprender. E aí a segunda etapa foi quem podia e quem estava disponível para ir para esse intercâmbio, né, de busca de conhecimento. E naquele momento, dentro das 5, né, a pergunta foi feita para todas, as outras precisaram. Primeiro tinha que consultar os seus companheiros, ou comunicar, né? E quando chegou na minha vez, eu disse: é para quando? Eu fui, eu passei pelo processo, eram etapas de 15 em 15 dias lá e 15 dias retornava para aplicar o que aprendeu lá. E nesse processo, quando eu chegava, eu encontrava indiferenças, às vezes resposta torta, ou umas perguntas que não tinham muito nexo com aquilo ali. E esse foi um dos processos que eu também precisei superar, né? Passar pelo processo do machismo feminino. E eu observo que não tem necessidade de ter isso. Eu costumo dizer que eu fico feliz quando eu vejo uma mulher que está chegando num ambiente, eu faço com que ela se sinta acolhida. Outras vezes eu vejo outras mulheres ocupando outros espaços que ela não estava. Eu me sinto muito feliz quando eu posso mandar uma mensagem para ela, desejando que ela seja muito bem-vinda naquele ambiente. Por mais que eu não esteja naquele ambiente, mas é uma forma de eu mostrar para ela que eu estou apoiando ela. Coisas que eu não recebi, mas eu preciso fazer diferente. Esse é o meu papel e eu tenho uma obrigação de fazer isso. Porque é a partir do meu exemplo que ela vai transformar também a vida de outra mulher no futuro, por que não? Uhum. Sim, por mais Joses no mundo, né? Por mais Joses. Sim, sempre. Você é fonte de inspiração, você sabe disso. E principalmente na sua região, que esse machismo ele é muito destacado. E então, uma Josi, ela faz muito verão, hein? Ela faz muito exemplo para muitas meninas, que inclusive você estimula elas a querer estudar, querer ser melhor, querer se capacitar. Isso é uma máxima geral em todas as carreiras, em todas as áreas. Nós precisamos estudar. E eu vou fazer uma fala agora que me impactou muito recentemente. Eu estava num ambiente e nesse ambiente tinha uma autoridade do agro muito alta, uma autoridade muito alta, né? Não vou citar o nome dele, não. E ele tocou assim do meu lado e falou assim: é impressionante, não é, Camila? Como as mulheres agora elas se destacam muito mais em relação aos homens. Aí eu falei: é porque elas estudam mais, seu fulano. E aí ele fez exatamente isso que eu estou notando. Então, a gente já vem chamando a atenção de pessoas que têm poder de caneta, e esse poder de caneta pode abrir muitos espaços. Quando você fala do teu pai, e eu posso falar do meu também, Gabi pode falar do dela também, foram homens fortes na nossa vida. Então, quando nós mulheres viemos de uma origem onde esses homens são fortes, e apesar de em algum momento ali, porque eles também vêm de uma criação patriarcal, eles tentaram dar um freiozinho na gente e a gente foi e se posicionou na frente do pai e o pai abençoou, quem vai parar a gente, gente? Me fala aí, quem que vai parar a gente? A mim, ninguém vai. Enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver uma rede de apoio, ninguém vai me parar. Eu quero, eu posso alçar voos maiores, por que não? Essa rede de apoio das mulheres sergipanas no agro, ela é essencial, fundamental. Para mim, foi um divisor de águas. Eu sempre quis me colocar e falar, me expor, mas eu tinha um receio. Eu lembro que naquele primeiro encontro lá, Nossa Senhora da Glória, eu estava tremendo assim, mas eu me coloquei, eu falei que eu estava ali por um propósito, que eu queria estar ali, não para ser reconhecida como mais uma, mas para ser exemplo, para motivar outras mulheres. Porque nós precisamos também ter isso, né, em mente, carregar isso, vestir essa camisa. Porque nós somos e podemos. Nós precisamos também, além de romper o machismo estrutural dos homens, também romper essa, essa, Disputa. essa disputa. Nós não estamos aqui para disputar. Uhum. Nós estamos aqui para nos somar. A tal da sororidade que se fala tanto e é tão complexa de executar, né? Porque quando você chega ali na esquina, tem uma
pessoa, uma pessoa que deveria estar te apoiando, falando assim: por que ela veio de batom? Tá querendo chamar mais atenção do que todo mundo? São críticas infundadas, não são críticas construtivas. Porque a crítica, ela é boa, mas desde que seja para o nosso crescimento. Mas qual é o problema de tu vir do jeito que você gostou de se vestir, do jeito que você gosta de se pintar, se maquiar? Muitas vezes a gente até tem esse trabalho, né, que fala assim, e quando a gente vai a campo, a gente se enfeia. E por que se enfeiar? Por que a gente tem que se enfeiar? Por que a gente tem que se destruir, se deturpar para poder ser aceita E ouvida, né? e ouvida? A sua fala, ela me faz eu recordar de algo. Certa vez, saindo para campo para trabalhar, e aí eu não fiz muita coisa, só passei um delineador, passei uma base, estava com o cabelo feito uma trança de lado, e aí eu fui questionada. Mas você está indo trabalhar? Tô, por quê? Porque eu não fiz muita coisa de diferente, eu só passei um delineador, e aquilo incomodou, Sim, né? Por que que não foi diferente? Por que que não elogiou? Hoje você tá mais bonita, sim, né? Aham. Mas precisou fazer uma colocação infeliz, mas essa colocação era para que aquilo me atingisse, me magoasse, fizesse com que eu retornasse e tirasse a minha base, tirasse o meu delineador. Não, pelo contrário, eu vou realçar ainda mais, que chame a atenção, que incomode. Eu tenho que primeiro me amar, me cuidar, me zelar. Eu preciso usar uma base porque eu sou muito branca, eu moro num sertão só de 40 graus. E eu preciso me valorizar. Eu não tenho que pensar só no hoje, eu tenho que pensar no amanhã e também pensar na minha saúde. sim. O delineador, a base, ela estava me protegendo, mas também estava realçando a minha beleza. E aquilo incomodou. E incomoda. Sim. Isso incomoda muito no nosso ambiente de trabalho. E não é para ser assim. Por que Uhum. não chegar e não elogiar? Isso tá linda. Mas essa fala é como se tivesse um peso e incomodasse. E não tem necessidade disso. Perfeito. Ô, Josi, e a gente já está caminhando para o nosso final. Infelizmente, o nosso tempo aqui passa bem rápido, mas eu quero ainda fazer duas perguntas importantes para você. Das suas andanças, o que você tem visto? Você tem visto mulheres realmente ocupando cargos de liderança, cargos de poder da caneta, poder decisor? Por onde você anda, o que você tem visto? Por onde eu ando hoje, eu já vejo mulheres ocupando cargos de liderança. Exemplo, onde hoje eu presto serviço, eu respondo diretamente à minha coordenadora geral da região Nordeste, é uma mulher. Na empresa, ela é uma OCIP, é 50 e 50%. E isso é de fato, não é da mulher que está lá contribuindo com o serviço geral ou que está na cantina, não. Ocupando de fato os cargos maiores da instituição. Então, de fato, ela tem um papel e ela ocupa, sim. E isso é um modelo de representação, de representatividade para mim, né? A pesquisa onde eu estou atuando também numa pesquisa pela UNB, também é mulheres. A pesquisa ela foi pensada e estruturada diretamente para atender mulheres, né? A pesquisa ela tem só 2% que são homens e o restante é 80% de mulher, 98% de mulher. E é uma forma de nós mudar e revolucionar essa sociedade, que hoje Maravilhoso. está desestruturada já, mas é a passos lentos, que precisava ser mais, ter mais espaços que ocupasse, que fosse diferente, por que não? Né? Uhum. Mas isso a gente vai conseguir, nós vamos conquistar esses espaços, nós vamos construir, nós vamos mudar essa realidade. Quem sabe um dia ter lá 70% só de mulher? Olha só. Inclusive na política, né? A gente vem vendo esse crescimento, né? Mulheres prefeitas, mulheres secretárias de agricultura, jamais era permitido, né? Mulheres que vêm realmente, assim, se tornando vereadoras, com pautas importantes de defesa, deputadas. A gente tem uma crescente a nível Brasil, né? Então, isso mostra a gente que a gente está realmente avançando e que o nosso trabalho aqui não está sendo em vão. E para a gente finalizar, me conte, quem Josi se tornou? Me fala das suas características depois de tudo isso, depois de todas essas experiências. Quem você se tornou hoje? Que eu sei que o hoje não é o seu final. Você está na sua caminhada.
Hoje eu posso dizer que hoje eu sou a Josi que eu sonhei e que ainda sonho, porque eu ainda quero mais, ainda vou buscar mais, ainda vou me somar com outras mulheres, ocupo espaços. Esse é um dos espaços que eu jamais pensei em estar participando de um podcast. Para nós é uma honra, viu? Para nós, para mim, né, principalmente, eu já ocupei tantos espaços, mas eu não jamais pensei em estar num momento como esse, então é algo que veio transformar, né? Por que não? Eu também posso estar nesse espaço. É uma honra estar nesse momento contribuindo e levando esse empoderamento para outras mulheres, né? Mas eu ainda quero muito mais. E vai alcançar esse muito mais. Tem uma proposta aí por trás, não tem? Uma proposta sua, pessoal, para você. Tá, tem muitas coisas que estão em andamento, né? De execução, de construção também dentro da família. Minha família hoje ela é gerida pela minha mãe, né? Eu também respondo lá, mas é somente mulheres, né? Um núcleo de mulheres que executa, que trabalha, que faz prestação de conta, que busca, que oferta para o mercado também. Então tem muitas coisas para acontecer. Parabéns. Orgulhosa de você, viu? Né, Gabi? Com certeza. Bom, gente, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Elas Pode. Vocês viram que ela pode tudo que ela quiser. E nós queremos fazer mais alguns agradecimentos, hein, Gabi? Isso, com certeza. Nós gostaríamos muito de agradecer, né, aos nossos patrocinadores, né, a Central do Sertão, que é uma loja que fica em Itabaiana, a Rural Leite, cursos e consultoria do nosso amigo Diogo Machado, a, a Agro Real, que é uma feira de citros, né, que vai acontecer a segunda edição agora em setembro, de 25 a 27, em Rio Real, na Bahia, e a GTerra, cursos e consultoria agropecuária e ambiental, do Gilberto Bruno. Muito obrigada. Muito obrigada. Sem eles não seria possível nós estarmos aqui. E agradecer, gente, a nossa protagonista, que ela veio aqui nos dar esse afago, esse carinho, porque sua experiência é um carinho para nós e para muitas mulheres que estão lá fora que vão ouvir esse podcast e que elas possam indicar para outras mulheres que possam assistir e se inspirar na sua história e se tornarem o que elas quiserem ser, porque elas pode. Muito obrigada, Josi. Eu que agradeço por esse momento e vamos construir outros momentos, né? Nos somarmos e sermos inspiração para outras mulheres, sermos apoio também, não só inspiração, apoiar, ser um ombro amigo para outras também que precisam, que por alguma razão a gente nem imagina, mas pode estar precisando apenas de um abraço, de um acolhimento. Por que não? Obrigada, muito obrigada.